Obrigado, professor Zé Cláudio. Passo a palavra ao Dr. Cláudio Ferraz. Já foi titulado a Draco passado. Bom dia a todos. Doutor Alcide, muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento, contribuir com o que for possível, no sentido de tentar desmistificar alguns discursos que manipulam a opinião pública acerca do que é a milícia. Então, esse tipo de iniciativa ele tem que ser o mais ampliado possível. O senador Robert Kennedy, mais ou menos em 1961, ele elencou vários itens do que deveria ser, naquela época, o enfrentamento ao crime organizado. E um dos itens é exatamente o esclarecimento da academia, o esclarecimento da população acerca do que representa o crime organizado. Porque existe uma tendência muito grande à negação da existência desse fenômeno. Então, esse tipo de iniciativa é fundamental para que a gente possa tirar essa mística de que não existe, de que é um mal menor, de que é um contraponto ao grande inimigo. Foi falado com bastante competência pelo professor José. A questão do tráfico é uma questão que tem que também ser abordada de uma forma bastante realista, análises históricas, esses fenômenos que gravitam ao redor da questão do crime organizado, eles têm que ser analisados de uma forma bastante profunda por se tratarem de questões extremamente complexas. Então tem que ser abordada a questão histórica, a questão moral, a questão sociocultural, a questão econômica principalmente desse fenômeno. E desmascarar determinadas posições que existem, que trazem legitimidade ao discurso da existência de determinados grupos. Eu tive uma dificuldade muito grande de procurar ver como iria estruturar a minha apresentação aqui para os senhores, como eu poderia contribuir, considerando a qualidade dos outros palestrantes e da visão geral que eles trarão. Eu, na qualidade de delegado de polícia, embora agora esteja aposentado, graças a Deus, Escapou. Escapei, até agora, pelo menos, né? Então, eu procurei estruturar a minha apresentação em cima da minha experiência prática, da minha vivência, do que eu experienciei no comando específico da DRACO, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais. Então, eu acho que uma grande contribuição que eu trarei para os senhores, não vou me ater a questões técnicas, enfim, mas eu vou passar algumas experiências, culminando ao final, eu imagino que eu não vou naturalmente elencar o que fazer para se combater esse fenômeno. Eu não vou desgastá-los aqui elencando item por item do que eu acho que deveria ser feito, estabelecer a criação de um departamento XYZ, ou enfim, eu vou relatar o que eu experienciei e eu tenho certeza que ao final os senhores terão elementos de raciocínio do que deveria ser feito para enfrentar, o que deve ser feito para enfrentar este fenômeno. Então eu vou relatar da seguinte forma. Eu assumi a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, que todos conhecem, foi bastante divulgada essa unidade, no início de 2007. Esse é um momento extremamente interessante de análise. Naturalmente, quando eu falei em negação, o que o criminoso, o integrante dessa empresa ilegal, que são as organizações criminosas, elas são empresas, isso aí é uma questão que vocês têm que ter sempre em mente para que possam desenvolver sem equívocos as análises desse fenômeno. É uma empresa, são empresários que estão buscando
o lucro. E isso é uma das primeiras desmistificações que nós temos que ter na cabeça. Não há ideologia de direita, de esquerda, não há absolutamente nada, não há questão de proteger contra o inimigo XYZ. Todas essas questões são formas de manipulação. O que tem é um objetivo absolutamente claro de lucro. Todo o resto gravita em torno de se buscar o máximo de lucro, se maximizar o máximo de lucro, aumentar o lucro, reduzir a necessidade de investimento, a questão inclusive de se buscar o poder político é o objetivo de se maximizar esse lucro, buscando mecanismos de impunidade para que se mantenha uma estabilidade na busca do lucro. Esse é o objetivo de toda organização criminosa, organização tipo mafiosa, organização tipo empresarial, enfim, seja lá qual for, o objetivo é lucro. Não há absolutamente nada de questões sentimentais. A própria prática da violência, ela é estrutural e funcional, ela tem um objetivo que nós vamos mais adiante, durante a minha conversa com os senhores, nós vamos chegar a esse ponto. Quando eu assumi a Draco, no início de 2007, é um período interessantíssimo de análise, para que a gente possa chegar a esse diagnóstico. Eu fui convidado e era um período interessante, bastante marcante, porque foi exatamente no momento que o então governador, na época que tinha assumido, o Sérgio Cabral, ele decidiu que iria combater as milícias. Então é um momento absolutamente marcante, porque exatamente neste período a imagem que se tinha dessas organizações é que elas eram um mal menor, elas eram autodefesas comunitárias, enfim, elas eram as milícias que viriam se contrapor ao grande inimigo, que era o tráfico de entorpecente e a criminalidade local. Isso aí é uma grande mística, isso é um grande equívoco, e foi criado de forma equivocada, foi utilizado de forma equivocada, inclusive, a própria terminologia milícia. Milícia são exércitos de libertação, são exércitos que buscam eliminar a opressão de determinado povo. Mas com esse discurso legitimador dessas organizações, que iniciaram, o professor falou com bastante propriedade, na época, vamos dizer, foi uma evolução dos antigos grupos de extermínio, que era uma prática adotada em toda a América Latina. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas era uma prática estabelecida, os grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio eram formados por agentes do Estado que eliminavam a soldo para empresários, políticos, enfim, comerciantes, eliminar os desafetos. Então, naquele período, era um período onde existiam os valentões nas favelas, nas comunidades pobres, e esses valentões, também naquela época, receberam no colo um pó branco, que também na época estava começando a ter uma modificação no seu negócio, estava surgindo ali o início dos traficantes de cocaína, esses elementos estavam se fortalecendo, a cocaína transformou aquele infeliz, coitado, aquele valentão, bandido de pequena monta, que era cliente dos grupos de extermínio, quando incomodavam quem pagava esses matadores de aluguel, eles naturalmente tornaram-se milionários. E naturalmente quem os matava para manter a segurança em determinada área, evoluíram também, iniciando o período dos arregos. Então iniciou-se aí uma série de processos, uma evolução dos grupos de extermínio, que depois culminaram com o que nós temos hoje conhecendo como milícias. Enfim, quando eu assumi em 2007, nós tínhamos esse contexto. Estavam surgindo essa figura da milícia, patrocinada inclusive por forças políticas, considerando o interesse e a óbvia organização de currais eleitorais por esses grupos, porque eles exerciam domínio em determinadas, nas comunidades onde se intitulavam como domínio, onde eles se intitulavam o Estado. Então, esses grupos começaram, naquele momento, a ganhar força, uma força, estavam se destacando como uma figura folcloricamente aceitável pela comunidade, considerando as dificuldades do Estado de prover segurança em determinadas comunidades. E para alguns políticos, é uma convivência
bastante profícua, considerando o interesse de se ter currais eleitorais e facilitar negociações sobre ter votos naquela determinada região. Poderíamos, inclusive, até ousar dizer que era uma política de segurança pública. Não é verdade? Uma política de segurança pública voltada no estabelecimento de grupos milicianos que estariam combatendo o grande inimigo. Tem uma lógica que, se você não desmistificar, você vai até aplaudir. E é o que acontecia. Bom, naquele momento, por uma série de questões, o então governador decidiu que iria combater a milícia. Não vou aqui entrar em detalhes do porquê, mas o fato é que aconteceu essa ruptura naquele momento. Então o secretário de Segurança me convidou para assumir a unidade e assim nós fomos iniciar o trabalho. Iniciamos o trabalho no momento que, embora tivesse a orientação de se fazer o combate à milícia, não havia um respaldo muito forte, tanto no meio político quanto dentro das próprias instituições, para dizer a verdade, na própria imprensa, enfim, em toda a sociedade. Primeiro fomos tomar conhecimento do que era a nossa unidade. O que era a DRACO? A DRACO era uma unidade de polícia judiciária especializada e ela tinha sido criada para o cumprimento de um preceito da então lei que disciplinava a questão das organizações criminosas, onde preceituava que as polícias judiciárias estaduais deveriam estabelecer unidades especializadas. Então temos aí um outro item fundamental no trabalho, na repressão a essas organizações, a todas as organizações criminosas. Temos que tratar da especialização de quem opera tanto a prevenção quanto a repressão das organizações criminosas. No caso, a lei, na época, ela preceituava que as polícias judiciárias elas deveriam estabelecer unidades específicas para isso. Na verdade, o que eu me defrontei quando entrei na DRACO é que ela não era especializada nessa prática. Ela era uma delegacia normal, que atendia uma gama inúmera de atividades, desde menor potencial ofensivo, enfim, não havia um foco, mais um item para concluirmos o que é necessário para o combate. Quem se defrontar com isso tem que estabelecer o foco. Eu não posso ter uma delegacia que seja responsável pelo combate ao crime organizado com 2.000 inquéritos, com 500 inquéritos. A modalidade, a forma adequada de repressão é uma forma com foco e não uma modalidade, considerando tratar-se de um crime complexo, de força-tarefa. Mas, enfim, o que nós tínhamos na época era uma delegacia com centenas de procedimentos dos mais diversos, tratando dos mais diversos assuntos, todos instaurados a critério do momento, da reação a cobranças da imprensa, da sociedade e do interesse do secretário de Segurança ou do chefe de polícia ou da autoridade do momento que determinasse o início dessas investigações. Ou seja, não era uma delegacia de repressão às ações criminosas organizadas. Ela era de inquéritos especiais, considerando que inquéritos especiais é o que se decidia no momento que deveriam ser feitos como especiais. Enfim, tínhamos uma orientação para tratarmos da questão das milícias. Começamos, então, a procurar desenvolver um trabalho que trouxesse resultados utilizando o que era razoável se imaginar, considerando a doutrina internacional, as técnicas especiais de investigação, enfim, e principalmente o cumprimento de uma regra que deveria ser um mantra para quem trata da questão de crime organizado. Toda organização criminosa, e eu já comentei com os senhores, ela é voltada para o lucro, ponto. E ela se estabelece por intermédio da corrupção, ponto. Não há o que discutir. A arma principal de qualquer organização criminosa em qualquer lugar do planeta, ela é pautada, a arma principal, ela é a corrupção de agentes do Estado. Por quê? Há uma discussão da questão do Estado paralelo, enfim, mas o falecido juiz Falcone, que todos conhecem, que esteve à frente da Operação Mãos Limpas na década de 80, 90, ele foi inclusive assassinado
em 1992, só para os senhores entenderem o universo que se trabalha, quando eu comentei sobre o senador Robert Kennedy, ele também foi assassinado em 1968. Então, realmente é uma atividade de alto risco, opinar e propor soluções de solução para esta área. Mas, enfim, o falecido Dr. Falcão, que era um estudioso nesse assunto, ainda é uma das grandes consultas dos pensamentos, das reflexões dele, dizia que as organizações criminosas, as máfias italianas, elas eram organizações que trabalhavam em paralelo ao Estado. Elas não eram o anti-Estado. Por quê? Porque elas parasitavam o Estado. E a forma de parasitar o Estado, e objetivando o seu lucro, era exatamente buscando a questão da corrupção como arma fundamental para atingir os seus objetivos. Voltando aqui à questão da Draco, iniciamos o nosso trabalho, tivemos uma série de dificuldades, porque tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, com quem nós tínhamos que nos relacionar para o desenvolvimento do nosso trabalho, também não tinham especializações na época que nos garantisse um trabalho eficiente. E as organizações criminosas, elas trabalham com 3 formas de atuação visando obter essa proteção do que diz respeito à corrupção. Elas trabalham primeiro com uma abordagem de cooptação. Então, elas identificam quem tem condições de, eventualmente, se contrapor aos objetivos de atingir o lucro. Então, elas vão buscar cooptar esse agente. Se elas não atingirem o objetivo de cooptação dos agentes, elas partirão para uma outra etapa, que será a etapa da intimidação. Então, elas vão procurar intimidar para inibir o desenvolvimento de qualquer ação repressiva à sua própria organização. Se vencidas essas 2 etapas, eles partirão para uma outra abordagem, a eliminação. Então, eu creio que nós já tenhamos visto, naturalmente, obrigado, essas abordagens aqui no nosso dia a dia. Uma coisa que vocês vão perceber claramente com essas menções que eu estou falando e pela nossa experiência é que vocês já vivenciaram isso, lendo jornal, assistindo a televisão. Isso tudo está saindo dos filmes de Hollywood e está chegando e batendo às nossas portas. Então, considerando a intimidação, a cooptação, a intimidação e a eliminação dos agentes do Estado que podem trazer a responsabilização criminal pelos atos praticados e a redução do lucro dessas empresas, eles vão querer trabalhar de uma forma no sentido de maximizar o lucro. E como deve ser trabalhado a estruturação de qualquer iniciativa do Estado no sentido de reduzir, de reprimir esse tipo de atividade, evitando que os agentes de quem está efetivamente à frente desse trabalho seja cooptado, intimidado e eliminado. Então, por exemplo, a morte da vereadora Marielle, isso causa um prejuízo em termos de predisposição de agentes do Estado, de integrantes do Legislativo, enfim, de todo o Estado, de toda a sociedade, de fazer um enfrentamento, porque isso traz um risco imediato, é devastador para quem está trabalhando na área. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, isso tem que ser evitado. Então, toda estrutura que for ser estabelecida, que deva ser estabelecida, ela tem que ser estabelecida acompanhando a redução e a eliminação. É lógico que os riscos existem, mas eles têm que ser minimizados, trabalhados, seguindo esses critérios, seguindo a eliminação desses itens. Então, quando você vai estabelecer um mecanismo, tanto no judiciário quanto no legislativo, tanto nos setores policiais, ele tem que cumprir as exigências de eliminar esse tipo de abordagem das organizações criminosas. Então, aí já começamos a objetivamente estabelecer como deveríamos operar. Na época que eu assumi a Draco,
nós ainda não contávamos com uma série de questões do que dizia respeito à lavagem de dinheiro, a uma série de questões, inclusive até de aplicativos, softwares, que hoje a polícia está bem equipada, tem à sua disposição. Houve uma melhoria na qualidade na questão do que diz respeito ao combate ao crime. Porém, o mesmo juiz Falcone, ele ponderava uma outra questão bastante interessante. A questão do crime organizado, e é interessante, eu estou me utilizando bastante das palavras do juiz Falcone, porque ele foi um dos grandes experts nisso, e foi um dos precursores do que se tem hoje de doutrina internacional que se trata desse assunto. E uma questão interessante que ele trouxe, e se aplica absolutamente aos nossos dias aqui no Rio de Janeiro, é que as organizações criminosas são extremamente complexas, são organizações complexas, e elas, por serem complexas, elas exigirão uma solução interdisciplinar. Não é uma atribuição específica da DRACO, da Polícia Civil, da Polícia Militar, das instituições do Ministério Público. Isso faz parte de um grande esforço para que se enfrente esse fenômeno, que diz respeito a questões de distribuição de renda, de falta de oportunidade dos jovens, onde é feito o recrutamento dos seus quadros. Da mesma forma que as facções com que nós convivemos hoje, Comando Vermelho, TCP, ADA, enfim, podemos também a questão do PCC, que se originaram dentro do Estado, se originaram dentro dos presídios, como uma forma de proteção para como eles eram tratados dentro dessas unidades prisionais. Então veio como uma autodefesa do próprio detento, que mais adiante se viu como uma atividade extremamente lucrativa essa organização. Então foi uma deficiência do Estado dentro do sistema prisional, a falta de se identificar, fazer um diagnóstico, a falta de competência a falta de competência de se estabelecer sistemas prisionais que realmente cumprisse para o objetivo para o qual existe. Então, na prática, da mesma forma que no sistema prisional, quanto pior você trata o detento, mais você facilita o recrutamento para as facções do tráfico, aqui fora, quanto mais você maltrata a população, quanto mais você simplesmente, o Estado se apresenta à população exclusivamente como na repressão policial, isso faz com que o ambiente seja favorável ao recrutamento dessas organizações. Muito embora sejam bastante distintos, na verdade, na prática, principalmente naquela época, o que era o integrante de uma milícia e o integrante de um grupo da facção do tráfico. Isso, quando nós iniciamos o processo repressivo, iniciamos em 2007, 2008 foi instaurado a CPI, que foi um mecanismo fundamental de obtenção de informações para que pudesse apoiar as ações de polícia judiciária. Naquela época, grande parte dos milicianos eram ex-policiais, ex-bombeiros, mas quando iniciou-se o processo, quando se iniciou o processo de repressão, nós percebemos uma modificação. O elemento e as milícias, ela replicava a questão da distribuição de renda, então o dono da milícia, vamos dizer assim, o chefe da milícia era um milionário, mas existiam níveis de trabalho operacional de manutenção, eles eram remunerados com valores como se fosse um trabalho de segurança privado. Mas quando iniciou o trabalho de a repressão, esse segmento se afastou das ruas, porque o risco de se perder a sua carteira e arma, considerando a participação na milícia, a constatação de que eles passavam na milícia os indiciamentos, eles se afastaram. E nós tínhamos registros, inclusive, de lideranças de milícias que iam à casa desses policiais cobrar a deserção, a ver a que ponto chegou. E a partir daquele momento nós começamos a ver também que tomavam lugar nessa manutenção do dia a dia o que nós chamávamos de papa índia, que eram os pés inchados. Eram ex-traficantes, ex-criminosos. Então houve uma mudança naquele momento. Aquele período é interessante de análise porque nós operávamos numa realidade bastante diferente de hoje.
Se hoje eu recebesse a atribuição de reprimir, de assumir a unidade de repressão a questão das milícias, eu deveria hoje refletir uma forma diferente de atuar. Naquele momento, considerando o ambiente político, enfim, da sociedade favorável, havia uma ostentação muito grande. As lideranças ostentavam muito, eles ostentavam efetivamente o crachá de milicianos. Era uma forma de, inclusive, se destacar nas forças policiais e dentro da própria comunidade. Isso tinha uma lógica, a lógica de transmitir à população de que eles eram representantes do Estado, eles estavam ali falando pelo Estado. E que a cobrança das taxas, os serviços, aquilo era uma remuneração profissional que tinha a capacidade de mobilizar o Estado na defesa contra o inimigo número 1, que era o tráfico de entorpecentes. Então, naquela época, quando nós chegamos ao início do nosso trabalho, nós nos defrontamos com uma ostensividade muito grande e uma prática de crime no momento, principalmente em relação à questão do transporte alternativo, transporte complementar, que foi uma das grandes turbinas que foi um dos grandes motivos que turbinaram a questão das milícias por conta da remuneração que se ganhava no domínio das cooperativas de transporte alternativo, transporte complementar, que surgiu mais ou menos naquele período. Essas milícias, esses grupos milicianos, eles estavam numa prática muito violenta de monopolização desses grupos. Então o volume, o rastro de crimes era enorme. Então, de certa forma, considerando a fragilidade dos nossos mecanismos de repressão, as nossas técnicas, o nosso ambiente do sistema de segurança pública e justiça criminal ainda não está muito bem azeitado para enfrentar esse fenômeno, nós tivemos essa facilidade considerando a dinâmica bastante ativa desses grupos criminosos. Hoje já seria diferente, porque foi um momento que houve uma redução do perfil desses agentes criminosos. Eles saíram um pouco do foco. Mas, de uma forma equivocada, nós achávamos que aquele período de alta repressão, que foi bastante concentrado entre 2007 e início de 2011... Imediatamente após esse período, houve uma modificação muito grande. Houve uma tranquilização no que diz respeito aos órgãos públicos em manter uma pressão contra. Houve o término da CPI. A CPI foi encerrada. E o próprio segmento criminoso se modificou de uma forma bastante exótica. Existe até um estudo da pesquisadora, da doutora Aula Zaluar, que comprova que as antigas áreas neutras que existiam em 2000 e antes de 2007, no período da repressão forte, foram todas imediatamente tomadas. E algumas áreas surgiu um novo ator, que seriam as UPPs, ocupando as áreas principalmente, primordialmente, do Comando Vermelho. Enfim, houve uma mudança no território, houve uma modificação, vamos dizer assim, geopolítica, né? Nessa estrutura toda. E as áreas que eram consideradas neutras, como havia dito aos senhores, se trata de um negócio, então em determinados locais não havia o interesse de se estabelecer o negócio da droga. Mas para a milícia houve interesse e há um estudo que comprova que hoje no Rio de Janeiro praticamente não existem áreas neutras. Todas estão dominadas por um comportamento miliciano. Comportamento miliciano que você vê, por exemplo, no cartel do PCC. Um comportamento miliciano. Porque uma das questões que se trata da questão da máfia é a questão do comportamento do agente que o integra. Vem daí a grande dificuldade de se lidar com esse fenômeno. Porque não basta combater o crime praticado pelas organizações. Você tem que buscar, isso é um ensinamento também que veio da doutrina internacional, você tem que buscar a destruição da organização, não a prisão dos elementos que integram a organização. São elementos fungíveis, de reposição imediata, considerando o volume de reposição imediata
que a própria sociedade criou nesses ambientes onde se tem a desesperança do jovem, onde se tem a falta de oportunidade. Então, da mesma forma que as facções do tráfico, o cartel do tráfico e as milícias, eles têm um vasto material de recrutamento. Aí reside o grande perigo. Desculpa, já está na... Tá no finalzinho. Aí reside o grande perigo. É este comportamento criminoso se unificar, unindo todas as fontes de renda nesse leque de mercados enorme que trazem essa grande complexidade que será destruir uma organização dessa. Então eu posso afirmar aos senhores que quando eu assumi a Draco não havia mecanismos dentro da Draco, não havia estruturação dentro do próprio poder público, tanto na justiça criminal quanto na área de segurança pública, para se estabelecer mecanismos eficientes de combate às organizações milicianas. Porque por serem complexos, por ser um fenômeno extremamente complexo, exige uma articulação muito ampla, exige conhecimento antropológico, sociológico, existe a repressão aos crimes, tudo dentro de uma estratégia que integre Ministério Público, Justiça, a própria sociedade, principalmente as prefeituras, que até por força da Constituição, historicamente, se afastaram totalmente da questão da segurança pública, sendo que, quando você mergulha no assunto das organizações criminosas, quando você percebe os leques dos mercados onde eles vão oferir o lucro, você percebe que esmagadora maioria é vinculada à falta de regulamentação dos municípios, à participação dos municípios. Então, são situações que nós temos que enfrentar, nos defrontando com uma complexidade muito grande. E não será, mesmo estruturando uma polícia judiciária eficiente, que se conseguirá objetivos, vai se conseguir um objetivo de destruir a organização. O máximo que se chegará nesse nível são índices e estatísticas da identificação dos autores dos crimes perpetrados pelas organizações, mas nós não estaremos atuando na destruição das organizações criminosas. Eu creio que eu tenha passado para os senhores realmente uma gama muito grande de informações, mas eu estou absolutamente à disposição. Eu não sei se serão abertos depois. Então eu estou à disposição para qualquer esclarecimento e muito obrigado a todos.